Irmãos, a paz do Senhor. Quero deixar um versículo aqui, vou ser rápido e breve. Eu estou lendo Esther, capítulo número 3. Eu preciso que você dobre a sua atenção, porque é forte. Olha o que está escrito. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Ramadata, descendente de Agag, promovendo-lhe e dando uma posição mais elevada do que todos os mais nobres. Todos os oficiais do palácio real se curvavam e se prostravam diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece às ordens do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas não lhe davam atenção e dizia que era judeu. Então contaram isso a Ramã para ver o comportamento de Mardoqueu, se seria tolerado. Quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava, ficou irado. Contudo, sabendo que povo era Mardoqueu, achou-se que não era o suficiente matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Irmãos, vem com calma para você poder entender. A Bíblia diz que o rei Xerxes, que é o Assuero, a palavra do Senhor afirma que Assuero ele vai elevar Ramã a uma alta posição, ele vai colocar a Ramã a um nível mais alto, vai dar uma posição ali, um cargo mais elevado para Ramã. Ramã vai ser o braço direito do rei Xerxes. E no momento que o rei Xerxes eleva Ramã, a Bíblia diz que por ordem do rei, todos tinham que se curvar para Ramã. Só que a palavra do Senhor vai dizer que tem um homem ali chamado Mardoqueu. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Percebe um detalhe, a ordem era para todo mundo se curvar para Ramã. Só que Mardoqueu não se curva, Mardoqueu não mostra reverência, Mardoqueu não mostra respeito para Ramã. Só que escuta isso, você vai entender. Aí a Bíblia diz que os oficiais foram falar com Mardoqueu. Falaram: Mardoqueu, por que você não se prostra para Ramã? Por que está desobedecendo a ordem do rei? Mardoqueu falou assim: eu sou judeu. Você acha que eu vou me curvar para esse homem? A Bíblia diz que Ramã, ele é inimigo do judeu. Então Mardoqueu está dizendo o seguinte: eu não vou me curvar para o adversário. Eita glória! Para o adversário eu vou mostrar resistência. Eu não me curvo para o adversário, filho. Para o adversário você tem que mostrar resistência, filho. É conduta, é postura, é se manter firme. Escuta isso aqui. O inimigo sempre quis que a gente se curvasse para ele. Você quer ver uma coisa? Em Mateus 4 a Bíblia diz, quando Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto, a palavra do Senhor vai dizer que o diabo pega Jesus e coloca num monte muito alto. E a Bíblia diz que no lance ele vai mostrar para Jesus todos os reinos do mundo e sua glória. E ele vai dizer assim para Jesus: Jesus, tudo isso foi me dado. Os reinos do mundo e a glória e o esplendor é meu. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei. Então percebe que lá no deserto o inimigo também fez de tudo para Jesus se prostrar. Só que Jesus não se prostra. Jesus também se mostra resistente para o adversário. Eita glória! Você lembra de Adraque, Mesaque e Abednego? A Bíblia também vai dizer que Nabucodonosor chamou esses três homens e falou assim: Adraque, Mesaque e Abednego, é verdade que eu escuto a respeito de vocês aqui na Babilônia? Que vocês não se curvam para a minha estátua quando vocês ouvem o som do cítaro, da líria? Sabe o que eles falaram? Ó rei, a gente não vai se curvar. Eles também não se curvaram para uma estátua, ou seja, mostrou resistência também para Nabucodonosor. Eu vou repetir: Mardoqueu não se curva para Ramã. Jesus também não se curva para o diabo. Adraque, Mesaque e Abednego também não se curva para Nabucodonosor. Então percebe que eles estão mostrando resistência para o adversário. Eita glória! Deus está falando para mim e para você, nós temos que se manter firme, se manter resistência. É isso que deixou, presta atenção, a Bíblia diz que Ramã ficou furioso, irmão. Ficou porque ele foi furioso, porque ele mostrou, porque Mardoqueu está mostrando resistência para o adversário. Ele não se curva. É isso que deixa o adversário doido, quando você tem resistência. Eita glória! Escuta isso aqui, você vai entender. Quando Mardoqueu não se curva, a Bíblia diz que Ramã, ele vai procurar saber que povo que Mardoqueu era. E ele descobriu que Mardoqueu era judeu. Aí o que ele falou? Já sei o que eu vou fazer. Já que esse homem não quer se curvar, então eu vou até o rei, vou tentar persuadir o rei, para o rei baixar um decreto para exterminar todo o povo judeu. Então percebe que Ramã se tornou inimigo do judeu. Ele queria exterminar o povo judeu. Só que a Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz, olha o que ele vai falar pro rei. Presta atenção, olha o que Ramã vai falar pro rei. No versículo número 8, Esther 3:8, olha o que ele vai falar. Então Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os nossos e dos outros povos. Não lhe obedecem às leis do rei. Não convém o rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que execute esse trabalho. Olha o que Ramã falou. Falou assim para o rei Xerxes: ó rei, tem um povo aí no seu império espalhado que os costumes são diferentes. Eita glória! Eita, eu vou falar.
O que deixou Ramã furioso? Também foi ver que o povo judeu era diferente deles. Ou seja, tá na Babilônia, mas tá fazendo a diferença. E se incomoda. Você quer ver uma coisa? O que deixa o pessoal mais incomodado é quando vê que eu e você fazem a diferença. Eita Jesus, quando a gente não se iguala. Eita glória. Pode perceber que ele falou assim: ô rei, tem um povo aqui no seu império que eles têm um costume diferente do nosso. Não se curva pra gente, tá desobedecendo a tua ordem. Então percebe que Ramã tá se incomodando com os costumes, com o jeito do povo judeu. Ele tá falando: ô rei, esse povo é diferente. Tem um povo espalhado no nosso império aí, um povo diferenciado, não é igual a nós. Isso deixou ele incomodado. Sabe o que deixa as pessoas incomodadas? Quando eu e você fazer diferença. Filho, a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovar o vosso pensamento. A Bíblia manda a gente se moldar, não com o mundo. Não é pra gente se padronizar com o mundo, filho. Não devemos ser padrão do mundo, filho. Eita glória. Pode perceber, nós temos que fazer a diferença, é isso que incomoda. Ramã ficou incomodado quando viu que o povo judeu não tinha os costumes como deles. Não se curvava, fazia diferença na Babilônia. Filho, Mardoqueu está na Babilônia. Ele está na Babilônia, no território adversário, mas mesmo assim ele não se curva. Mesmo assim ele fazia diferença no ambiente. Eita Jesus. É isso que Deus quer que você faça. Não está no mundo pervertido, mas devemos fazer diferença nesse mundo. Jesus disse que a gente é a luz do mundo e sal da terra. Filho, Jesus falou: a gente é a luz do mundo. Fazer diferença nesse mundo, nós é sal da terra. Jesus falou isso. Oh glória, aleluia, olha Jesus. Jesus veio nesse mundo, filho, e fez a diferença aqui. Oh glória, presta atenção nisso. Olha que tremendo, irmão, isso aqui é muito forte. Mardoqueu fazia diferença ali. Ramã ficou indignado, falou: peraí. Falou: rei, tem um povo aí espalhado aí no nosso império, e os costumes deles são diferentes de todos os nossos. Não convém você tolerar esse povo. Então percebe, ele queria destruir o povo, queria destruir os judeus, porque os judeus faziam diferença. Não suportou ver alguém ali fazendo diferença. Não suportou, filho. Tem pessoas que não suportam ver você levando uma vida diferente da deles. Não é só porque eles bebem que você tem que beber. Só porque fuma você tem que fumar. Só porque fala palavrão você também tem que falar. Você tem que fazer diferença, rapaz. Eita glória. Aleluia, Jesus. Oh glória a Deus. Isso aqui é Bíblia, filho. Eita glória. Olha que negócio interessante. Ficou indignado. Falou: peraí, Mardoqueu tá fazendo diferença aqui, rei. Tem que matar esses homens. Tem que exterminar esse povo judeu. Não tá seguindo a sua ordem, rei. Eita glória, filho. Aprenda. Quando eu e você realmente faz a diferença, incomoda. E se incomoda. Essa é a maior prova, filho, que Deus está na nossa vida. Quando a gente realmente faz a diferença no ambiente. Olha que negócio forte, irmãos. Só que a Bíblia vai dizer, vou resumir. A Bíblia vai dizer que Ramã, ele vai tentar matar Mardoqueu, né? Vou resumir, a história é longa. Você vai ver que ele manda fazer uma forca para tentar enforcar Ramã. Só que a Bíblia diz que o rei vai na noite lá anterior, vai se lembrar que foi Mardoqueu que tinha livrado ele das conspiração de dois homens, dois oficiais de Berdes e Teres, que tinha conspirado contra o rei, né? E Mardoqueu tinha avisado. Então você vai ver que Mardoqueu fez pelo rei. Não caiu no esquecimento. O rei na noite anterior vai pegar um livro para ler, vai estar escrito no memorial que Mardoqueu que tinha livrado o rei das conspiração dos seus oficiais. E a Bíblia diz que Ramã com o seu plano, irmãos, escuta isso aqui. Ramã estava com um plano determinado, com a forca já preparada para matar Mardoqueu. Aí ele entrou no palácio. Quando entrou no palácio, a Bíblia diz que a Assuero falou assim: quem está aí no palácio? Ó, tá Ramã, chama ele aqui. Escuta isso aqui, ô glória. Escuta isso aqui. Quando Ramã entrou, o rei falou assim: Ramã, o que o rei deve fazer para um homem que ele quer honrar? Ramã pensou assim: o rei vai me honrar, porque sempre me honrou, não tem outro, é eu. Ô rei, coloca no seu cavalo, coloca no seu manto, grita por aí que é isso que o homem deve fazer, é isso que o rei deve fazer com o homem que ele deseja honrar. O rei falou assim: vai lá e faça isso com Mardoqueu. Eita glória. Agora segura, presta atenção. O plano de Ramã era matar Mardoqueu, filho. Só que quando chegou lá, o rei falou o quê? Ó, faz isso com Mardoqueu, vai lá honrar ele, coloca ele no meu cavalo, coloca o meu manto nele, vai lá fazer isso com ele, grita pra todo mundo ouvir. Segura isso aqui. Ramã, que odiava Mardoqueu, teve que fazer propaganda pra Mardoqueu. Oh glória. Olha que tremendo, estava com o plano determinado. A Bíblia diz: fazemos os planos, mas quem determina é o Senhor. Ou seja, estava com o plano determinado para matar Mardoqueu. Só que Deus inverteu a situação. Deus livrou Mardoqueu, filho, da mão de Ramã. Porque a Bíblia é bem clara e diz em Provérbios: fazemos os planos, mas a resposta vem do Senhor. É Deus que determina. Oh glória, se Deus está na minha tua vida, filho. A Bíblia diz que tentaram matar Adraque, Mesaque e Abednego.
Deus também livrou Eliseu da fornalha. Tentaram matar Daniel na cova dos leões. Deus também fez os leões jejuar e não matou Daniel. Oh, glória. Filho, não adianta prejudicar quem tem Deus na vida. Não adianta, filho. Se Deus está na vida de uma pessoa, filho, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados de acordo com o teu propósito. Filho, quem tem Deus na vida, até o mal, a Bíblia diz que Deus transforma o mal em bênção. Filho, para Deus, luz e trevas é a mesma coisa. Aquilo que parece ser mal, Deus é capaz de transformar a maldição em bênção. Olha que tremendo. Foi o que Deus fez com Mardoqueu, filho. Ramã estava com um plano determinado para enforcar ele. Só que a Bíblia vai dizer que quem caiu na forca foi o próprio Ramã. Ou seja, a forca que ele levantou para matar Mardoqueu foi a forca que ele próprio foi enforcado. A Bíblia diz, quem prepara uma cova, nela cairá. Se você estiver tramando alguma coisa contra uma pessoa, e Deus está na vida dessa pessoa, meu irmão, pode ter certeza que o negócio vai cair sobre você. Eita glória! Aleluia! Você está entendendo? Quem foi morto, filho? Foi Mardoqueu. Mardoqueu não, perdão, foi Ramã. Ramã que foi morto. Preparou a forca, mas foi ele que foi enforcado. Você vai ver que Esther, ela intercede pelo povo ali. E você vai ver que Mardoqueu, ele é livrado. E quem cai na própria forca foi o próprio Ramã que levantou a forca para matar Mardoqueu, ele que cai. Olha que tremendo. Então cuidado com a conspiração que você faz contra a vida de alguém. Cuidado, filho. Se Deus está na vida de uma pessoa, pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza, irmão. Deus livra. Deus livra, filho. A Bíblia vai dizer que feitiçaria e encantamentos não prevalecerá contra Jacó. Filho, nada a ti, filho, que pertence realmente a Deus ali, ó. Essas conspiração, maldição. Filho, se você está debaixo da asa de Deus mesmo, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso na sombra do Todo-Poderoso. Isso declara do respeito, tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus que eu confio, pois ele me livrará do laço do passarinheiro, das armadilhas da vida. Ele que livra, filho. Deus livrou Mardoqueu, filho, das mãos de Ramã. Oh, glória! Reflita nessa palavra em nome de Jesus. E lembra disso aqui, para finalizar. Irmão, isso aqui eu achei tremendo. Olha que forte. A Bíblia fala, irmão, vou resumir isso aqui, eu tenho que falar de novo. Porque isso aqui é muito forte, estava lendo, tentando entender. Falei, peraí. Ramã queria que Mardoqueu se curvasse, só que Mardoqueu não se curva. Então percebe, mesmo Mardoqueu passando por uma ameaça de Ramã, Mardoqueu, filho, não fica amedrontado. Ele continua da mesma forma, continua firme, maduro, resistente, com conduta, postura ali, fica com postura na frente de Ramã. Aí Ramã olhou e falou, peraí, o homem não estremece. O homem continua do mesmo jeito, mesmo debaixo de ameaça, mesmo sabendo que eu estou com poder, mesmo sabendo que o rei me elevou, ele continua do mesmo jeito. Filho, a Bíblia vai dizer, o que pode fazer o homem? A Bíblia diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Filho, Mardoqueu continuou do mesmo jeito. Mardoqueu não estremeceu diante do homem. Oh, glória! E é isso que Deus gosta, filho. Escuta isso aqui. Olha que tremendo, irmão. Você vai ver que não se curva. Está mostrando resistência. É isso que devemos fazer, mostrar resistência para o adversário. E não se curvar. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.